Bom, eu também queria começar agradecendo muito à professora Giralda esse convite. É, isso, esse, essa mesa é efetivamente uma raridade. Isso é uma coisa que a Geralda não costuma permitir, é uma mesa só de orientandos dela. Né? Eu lembro que assim que nós entramos no museu, eu e o Guilherme preparamos, assim, todo empolgados, um seminário que seria todo de Geralda e seus orientandos. Nós pegamos todo mundo que era orientando dela naquela época, os ex-orientandos, e chegamos muito bobos para apresentar para a Geralda e ganhamos uma bronca. Né? Ela virou e disse, não, mas a gente tem que falar para fora. Se a gente fala para dentro, a gente está ouvindo gente que tem a mesma formação, a mesma bibliografia, não é assim que se faz. E nós aprendemos, né? E aprendemos que essa é uma postura que traz muitos ganhos, né? Quando você fala para fora, você troca, você descobre, e também a gente traz trocas, né? E aí a gente foi agregando pessoas, não só aos nossos círculos, mas aos dela. Né? Isso é uma postura extremamente sábia. E, por isso mesmo, essa mesa só foi possível numa situação como essa, de homenagem a ela. É uma coisa que ela não costuma deixar a gente fazer, é uma mesa só de ex-orientandos. Né? E, quando a gente começou a pensar nesse trabalho, eu ainda tinha o título original, que o Moacir comentou, né, de manhã, né, a ideia de cana e cevada, 2 dedos de prosa, e a minha primeira reação foi pensar o que a gente tem de comum, né, além da bebida e da letra C, aí, né, que situações são essas que o Moacir e a Giralda dividem, né, de que maneira esse trabalho está sendo feito. E uma das questões, né, que, para mim, veio logo de início, foi uma coisa que a Geralda me disse quando eu comecei aqui no museu, e que eu chegava com um monte de coisas que eu achava interessantíssimas, particularíssimas do meu campo, e virava e dizia, não, porque isso aqui são valores italianos. E ela olhou para mim uma vez e disse, não, isso são valores camponeses. Isso me ensinou a pensar um pouco essas questões, né? E, por isso, o título do texto remete à ideia tanto da migração, quanto da campesinidade, quanto da etnicidade. Né? São, efetivamente, como a Catarina acabou de colocar, campesinatos muito diferentes, mas eles dividem determinados valores que são valores camponeses. E, muitas vezes, muitas questões, né, que servem para o estudo do campesinato do Norte e do Nordeste servem também para o estudo do Sul. Né? Muitas vezes também, até porque eu olho de fora, né, como eu não sou gaúcha, apesar de estudar o Rio Grande do Sul, eu consigo perceber como tem coisas muito similares entre o Nordeste e o Rio Grande do Sul, por mais que isso desgoste algumas vezes os gaúchos. Né? A briga de faca era uma coisa que me impressionava muito, né? E que é uma coisa que tem nos 2 lugares. Né? Essa coisa da faca, essa coisa da questão do masculino, né? Que é uma coisa que é muito forte nos 2 lugares, né? Da postura do homem, a questão da honra, do valor. Então, você tem uma série de questões compartilhadas e que, na minha opinião, são compartilhadas, entre outras coisas, por conta dos valores camponeses. Né? Uma outra questão, para mim, na construção desse texto, né, e eu fiz um texto muito mais teórico, era uma coisa que, quando eu fui fazer o meu pós-doc, eu fiz meu pós-doc no CPDA, e lá eu tive contato com toda uma literatura da sociologia rural, que falava de agricultor familiar, que falava de pequeno agricultor, mas que me dizia, muitas vezes, que não, campesinato não mais. Né? E isso me incomodava, coisas que a Giralda falava há muito tempo, né, estarem sendo tratadas como novidade. Eu fui estudar no CPDA no auge da pluriatividade,
né? E eu dizia, não, mas isso a Geralda já falava? Como? Né? E esse texto é, de certa maneira, uma resposta a essas inquietações, a essas questões, né? Eu tinha pensado, quando eu planejei o meu texto, que iam tratar de definições de campesinato, seriam todas dadas na mesa da manhã. Então, eu podia começar como dado, né? E partir daí. Mas eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho a essas questões do que é esse camponês de que a gente está falando, né? Que, como a Geralda disse, é um camponês que tem uma série de formas empíricas, mas, principalmente, quando se está falando de camponês, a gente está falando de família. Não dá para pensar um modo de produção camponês sem pensar a ideia de família. Mas, como o John chamou a atenção de manhã, não dá também para pensar aquela visão clássica, né, de que a família camponesa é quem divide o mesmo teto e a mesma panela. Não é mais assim. Como John mostrou, muitas vezes o elemento da família que está fora, que pelo menos não divide o prato, o teto e a panela todo dia, é alguém fundamental, né? Então, essa noção de família camponesa é uma noção também que tem de ser ampliada para a gente pensar. Só que, por outro lado, isso não cabe na visão clássica do que é o camponês. O que a Geralda chamou a atenção, a ideia de imobilidade, ainda é muito forte quando se pensa no camponês. Como a Eliane falou aqui, né, essa visão de que ele saiu da propriedade, ele está fora, ele não é mais camponês, a questão das fugas, né, porque era esse o termo que se dava para quem saía da propriedade do lote colonial, né, eles fugiam, né? Então, de onde vem isso, né? Como a Catarina chamou a atenção, isso tem a ver com essa visão, né, da medieval do servo preso à terra, né? Um dos ditados da época medieval era que o ar da cidade liberta, né? Você deixava a servidão feudal se você conseguisse passar um ano inteiro na cidade. Então, essa visão de contraditória com que a Catarina apresentou, né, de liberdade no trabalho da terra, mas a gente tem de pensar liberdade a partir de quando, em que contexto histórico, né? De um modo geral, esse camponês ele é pensado como preso à terra. Então, seria contraditório a questão da migração e que a gente vai ver que, na verdade, não é, que a questão da migração é uma condição para a reprodução camponesa e é uma condição para a reprodução camponesa que a gente já vai encontrar nos clássicos. Está lá no Causte, né? Então, essa ideia de que a migração faz parte para que você possa reproduzir o que a Geralda estava falando, né, dessa migração das colônias, da enxaimagem, é um dos tipos de migração, e o outro é esse outro tipo que ela colocou, da migração pendular, né, que hoje em dia tem um nome bonitinho de deslocamentos intrametropolitanos, né? Eu descobri isso outro dia, né? A gente não fala mais em migração pendular, né, como se usava antes, né? Então, a gente tem, nos dois casos, um tipo de migração que, na realidade, garante a reprodução camponesa e garante a manutenção, né, da propriedade camponesa. Ele, na realidade, ele não migra em função, né, só da ideia de ir para a cidade, do êxodo rural, etc., mas, muitas vezes, em alguns casos de migração, são migrações que garantem a manutenção da identidade camponesa. Então, uma visão de uma determinada época, os anos 60, 70, desenvolvimentista, falava justamente nessa ideia de proletarização, do êxodo rural, que vai ser um dos grandes problemas, né, debatidos durante muito tempo, quando se falava da questão da migração. E, nesse ponto, uma questão que o professor
Moacir Palmeira chamou atenção de manhã, é justamente o quanto o trabalho do Garcia Júnior é importante, né? O Sul, Caminho do Roçado, ele vai fazer justamente essa novidade em termos de análise teórica. Quando o Afrânio Garcia Júnior fala que esse imigrante aqui, muitas vezes, ele está garantindo a sobrevivência da propriedade lá, o dinheiro que ele manda, muitas vezes, não só é empregado em melhoramentos, como a Catarina colocou aqui, mas em compra de mais terras, é o que garante a sobrevivência do grupo familiar. Isso é uma novidade teórica fantástica, né? No momento em que as pessoas não pensavam sobre isso, justamente porque faltava essa discussão com os clássicos do campesinato, né? Recentemente, né, o professor Moacir Palmeira orientou a Elisa Cunha, que mostra como toda uma migração de vendedores de rede, né, que eles andam pelo Brasil inteiro, serve, na realidade, não como uma migração campo-cidade, mas eles vão migrar em função das questões, das necessidades deles no local de origem, né? Então, como a gente precisa também olhar os contextos, né? E como essas questões do campesinato são questões que vão além só do aspecto econômico, né? Bom, então, retomando um pouco o que eu estava colocando, a Giralda assinala, e aí, para ela não dizer que é um texto antigo, eu usei um fresquinho que ela acabou de publicar na revista do Ceru, em 2013, que também foi um problema, porque ela fez tudo o que eu queria fazer com muito mais competência, né? Ela revisita o trabalho dela, né? E vai os clássicos da migração, e ela vai ao Caust, né? Justamente para dizer isso, e aí eu estou citando, né? O tema da migração foi pouco explorado por essa antropologia do campesinato, que, não obstante, procurou mostrar as conexões urbanas do mundo rural, envolvendo, inclusive, as redes de parentesco e amizade. Por outro lado, a mobilidade geográfica, que marca o cotidiano camponês, é um assunto presente nos estudos rurais que, desde o século XIX, abordaram as transformações sociais vinculadas aos processos de industrialização, concentração fundiária e fragmentação das posses, propriedades familiares. A migração temporária faz parte da vida camponesa, dada a dependência do trabalho acessório por parte da pequena exploração familiar. Então, a gente vê que, apesar das pessoas acharem que estão reinventando a roda, né, com pluriatividade, o Cauchy já falava isso, né? Então, é uma questão muito da gente voltar aos clássicos que não estão na internet, né? Então, é um pouco isso, né? O Google não retorna esse tipo de texto. E aí, então, a gente voltando, né? O que a gente vai ver de fundamental no trabalho do Afrânio Garcia é justamente essa demonstração de que a migração de alguns membros da família serve fundamentalmente para garantir a manutenção da identidade camponesa dos que ficam. Não dá para a gente, como mostrou o John, olhar só uma das pontas. Você tem de entender o contexto como um todo, né? E, no caso do campesinato etnicamente identificado, esse campesinato que é fruto dessa imigração estrangeira, a Giralda vai ser pioneira, né? No mesmo momento em que a gente está vendo, né, um grupo indo estudar esse campesinato no Nordeste, ela vai fazer o trabalho no sul do Brasil, né, e vai continuar publicando até hoje, né, sobre esse tipo específico de campesinato, que é um campesinato que traz junto, né, essa marca cultural, né, da imigração. Por outro lado, hoje em dia, a gente tem um pouco uma nova configuração de campesinato etnicamente identificado, que é o que a Eliane tem estudado e o que a gente
vai ver, né, numa tese aqui do Museu do Aruti, o que ele chama de etnias federais, né, de reconhecimento de terras, né, a partir da Constituição de 88 e de como essa Constituição, ao garantir terras de determinada maneira, acaba favorecendo, né, o aparecimento, ela dá visibilidade a esse novo tipo de campesinato etnicamente identificado, agora já não mais com a questão da imigração, mas com os quilombolas e com os indígenas, né? A gente não tem tempo para aprofundar isso, mas é uma coisa, né, retomando o que eu estava falando, que a gente vai ver é que a nossa sociologia rural no Brasil é bastante influenciada pela escola francesa e, principalmente, né, pelos trabalhos que vão anunciar, em determinado momento, o fim do camponês, o fim do campesinato, né, e depois vão voltar atrás. Né? O Mendrais ele publica de novo, né? Ele fala no fim do campesinato, depois, 20 anos depois, ele publica novamente um livro falando, né, sobre o fim do campesinato 20 anos depois e justificando por que o campesinato não acabou. Né? Então, a gente tem, né, toda uma literatura que vai ser escrita sobre isso e que, muitas vezes, é produzida, né, tanto na sociologia rural como na extensão rural, que é uma coisa que vai ser muito forte num determinado momento no Brasil, justamente nessa conjuntura de desenvolvimento, e que, obviamente, pensava a superação do campesinato como algo extremamente positivo, progressivo. O campesinato era visto como algo atrasado, né, e que você tinha de superar, e realmente um pouco a visão, né, que tinham os nossos administradores no início no final do século XIX, quando trazem, né, os imigrantes, essa ideia de que precisamos de capitalistas no campo, né, a ideia de criar farmas, que não deu certo no Brasil. E aí o que a gente vê hoje, por exemplo, a definição de pluriatividade é uma definição muito próxima do que a Giralda já trabalhava na década de 70 sobre o camponês operário, né? E aí eu cito Baumel e Basso, né, que vêm da área agrícola. A pluriatividade se estabelece como uma prática social decorrente da busca de formas alternativas para garantir a reprodução das famílias de agricultores, um dos mecanismos de reprodução ou mesmo de ampliação de fontes alternativas de renda. Quer dizer, ele está falando, basicamente, o que o Caucho falava muito antes dele, né? Então, essa ideia de que você, para garantir a renda, você vai fazer determinadas atividades que não são agrícolas, mas isso necessariamente não vai fazer você deixar de ser camponês, né, como mostrou o Garcia Júnior e como mostrou a Giralda, né? A ideia é que essas atividades acessórias, na realidade, são pensadas como parte da renda total da família, né? E essa ideia, que também está lá nos clássicos do campesinato, de unidade de produção e unidade de consumo, é que permite a gente entender por que essa renda acessória não é pensada isoladamente, mas como parte de algo que vai contribuir para a propriedade rural, né? E o que a gente vai ver, né, nos trabalhos da Giralda, essa ideia do camponês operário, em que ela vai falar sobre essa migração temporária como um trabalho acessório, né, para pequena exploração familiar. E como, para eles, esse tipo de trabalho é pensado em face dos seus próprios valores, aquilo que a Catarina estava colocando, como a autoexploração é acionada o tempo todo, né? Ele trabalha, ele tem, na realidade, uma dupla jornada de trabalho, né? O fato das
fábricas em Blumenau terem 3 turnos de trabalho favorece isso, né? Então, muitas vezes, eles saem da fábrica, eles pegam aquele primeiro turno, que entra de madrugada, às 5h, eles saem da fábrica de tarde e vão trabalhar ainda no seu lote rural. Né? E isso não é pensado como uma extrema exploração, porque, para ele, o trabalho da fábrica é leve. Né? A ideia de que não é trabalho, né? A gente trabalha é o que eu faço na roça. Né? O trabalho da fábrica é um trabalho visto como um trabalho leve, né? que não é pensado como algo que vai lhe custar tanto como custaria o trabalho da roça, e, por outro lado, que rende muito mais a partir do momento em que você começa a ter problemas, né, de fracionamento das propriedades, de diminuição da produção e etc. Por outro lado, né, a gente vê que, recentemente, né, a Beatriz e o Moacir começaram também projetos sobre a sociedade e economia do agronegócios, em que uma série de produções, né, dentro desse projeto, apresentam também esse tipo de camponês operário em outras regiões do Brasil, principalmente no Nordeste. Né? Então, a gente vê como existem, né, semelhanças no momento como se faz. E, para a gente terminar, você pontualíssima, Geralda, estou fechando com 20 minutos, a gente tem, né, uma volta desses estudos do campesinato, estimulados por uma série de coisas, mas a gente vai ver que, principalmente, uma coleção recente que a Delma Peçanha e a Leonilde Medeiros andaram organizando sobre a história social do campesinato, e que a gente teve uma publicação, né, de toda uma coleção de livros em que se volta, sim, a falar em campesinato, né, e a Delma faz uma introdução muito interessante, em que ela chama atenção não só para o aspecto cultural, para o aspecto econômico, mas, principalmente, o peso político que tem a palavra campesinato no Brasil. Porque a gente não pode esquecer que, além dessa migração, né, que vai fazer os gaúchos chegarem até o Acre, além dessa migração pendular, é justamente o excedente demográfico desses primeiros colonos, né, o fato de não ter terra para a reprodução camponesa de todos eles, que acaba dando início, no Rio Grande do Sul, ao MST. Obrigada.